A promessa de Deus pode não se cumprir na nossa vida? O que a gente precisa fazer para que ela se cumpra na íntegra? Sejam muito bem-vindos, eu sou Mateus dos Passos e nós vamos estudar um pouco hoje sobre a lição 1, as promessas de Deus. No último vídeo a gente introduziu um pouquinho desse assunto, desse tema das promessas, e hoje nós vamos mergulhar um pouco mais no tema da lição 1, que são as promessas de Deus. Antes de começar falando da lição propriamente dita, a gente precisa entender muito dos relacionamentos humanos são movidos por promessas. O que isso significa, né? Quando nós temos um amigo, quando nós temos algum companheiro, mesmo que não haja uma conversa, uma promessa, vamos dizer assim, falada, há uma expectativa de que aquele amigo, aquela pessoa que é querida para você, seja de algum modo fiel a você, seja companheira nas horas difíceis. Acontece também no casamento. Nós, no casamento, prometemos ficar com uma pessoa até a morte. Prometemos também muitas coisas aos nossos pais prometem muitas coisas para nós quando somos filhos, e muito do relacionamento humano está pautado em promessas. E isso é muito interessante porque muitas vezes nós trazemos uma certa aversão a promessas, porque muitas das promessas que as pessoas nos fazem em nossos relacionamentos, elas são falhas, elas não se cumprem e isso nos frustra muito. Mas hoje nós vamos compreender por que as promessas de Deus são diferentes e o que isso significa para cada um de nós. O autor da lição diz o seguinte: nessa lição desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. Então, o que nós vamos estudar aqui hoje são as promessas de Deus. Desvinculando um pouco das promessas dos homens, a gente vai entender um pouquinho mais depois o porquê que elas são diferentes. As promessas de Deus, elas são muito importantes. A gente sabe, já indo pro tópico 1, que nos diz um convite de Deus, nós sabemos que muitas vezes as promessas de Deus são usadas para que o povo tenha ânimo. Na leitura bíblica em classe, em Isaías 55, nós vemos isso. Isaías é escrito em um período conturbado em que o povo judeu tá sofrendo ameaças de muitos povos, o povo, principalmente do povo da Síria, mas em Isaías 55 tem uma palavra de esperança. Deus usa as promessas dele para trazer esperança ao povo. O autor da lição diz que Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de uma grande bênção. É uma promessa maravilhosa de redenção. É uma promessa maravilhosa de redenção. E o que isso significa? A redenção, ou a esperança que Deus está trazendo para o povo é através do artifício das promessas. Se a gente for pensar, Deus não poderia não prometer nada, afinal ele é Deus, mas ainda assim ele usa esse artifício para que nós possamos ter ainda mais esperança e nós possamos agir de acordo com isso. Apesar disso, é muito importante falar o que o autor da lição diz logo depois, né? Aqui o poder da palavra de Deus é destaque. Essa palavra sempre agirá com um propósito, quer para a redenção, quer para a condenação. Ele está falando isso sobre o versículo 11 de Isaías, que nos diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, Deus está falando. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Deus, ele tem um objetivo em dar promessas, ele tem um objetivo em falar com o seu povo, e ele diz que esse objetivo vai ser cumprido. Muitas vezes o objetivo de Deus não é o que a gente estava esperando, como a gente viu na última lição. Isaías fala sobre isso também ali no versículo 8, e diz que Deus falando que porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então Deus vai fazer cumprir o propósito pelo qual aquela palavra foi lançada. Mas muitas vezes esse propósito não é o que a gente estava imaginando, a gente precisa entender isso. E o propósito principal aqui é trazer esperança para o povo, trazer, na verdade, mostrar o caminho.
Mas é muito interessante porque Deus, antes de fazer essa promessa para o povo de Israel, lá em Isaías 55, e para nós também, Deus fala o que o povo precisa fazer. O que isso significa? Ele diz, sim, eu vou trazer esperança para vocês, e o povo está passando por momentos de incerteza política, momentos de incerteza espiritual e uma crise social completa, mas Deus está falando, eu tenho a solução para tudo isso, mas vocês precisam fazer uma coisa antes. E a gente vai para o segundo ponto já, que é preciso buscar ao Senhor. O autor da lição diz que no versículo 6 do capítulo 55 aparece o seguinte imperativo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar ao Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. As promessas de Deus têm o objetivo muitas vezes de fazer nós ficarmos esperançosos, muitas vezes tem o objetivo de fazer nós ficarmos mais vigilantes também, mas todas as promessas de Deus, e como eu comecei falando, promessas estão muito ligadas a relacionamento, as promessas de Deus estão muito ligadas ao nosso relacionamento com Ele. O objetivo de Deus, antes de falar qualquer promessa em Isaías 55, é buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E nós precisamos compreender isso porque Deus, Ele deseja ter um relacionamento conosco. Nós não merecemos ter um relacionamento com Deus Todo-Poderoso, mas Ele quer se relacionar com cada um de nós. E isso é muito maravilhoso. Mas antes de entrar nesse relacionamento, nós precisamos fazer uma coisa. Isaías começa falando buscar ao Senhor, mas ele não para por aí. E a gente está no terceiro ponto, que é preciso se arrepender. O autor da lição nos diz que, na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o nosso coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Nenhum de nós aqui merece o perdão de Deus, nenhum de nós merece as promessas de Deus, nenhum de nós merece o relacionamento com Deus, mas Deus nos deseja, Deus deseja se relacionar conosco, e o que nós precisamos fazer é buscar a Ele, e buscando a Ele, qual seria a nossa única resposta possível para uma busca sincera por Deus? O arrependimento. O arrependimento é a única resposta de um ser tão pecador como nós diante de um ser tão santo como Deus. E graças a Deus que Deus é um Deus que é poderoso e muito grandioso em perdoar. Graças a Deus por isso, porque senão nenhum de nós estaríamos aqui. E já passando para o segundo ponto da lição, que fala as promessas e seus fundamentos, lá no primeiro subtópico, que é a promessa na Bíblia, o autor fala lá na última frase dizendo assim: afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Eu falei alguns momentos atrás que nós somos seres tão pequenos, tão pecadores, tão miseráveis, e Deus é um Deus tão grande. Agora, imagina a bondade desse Deus tão grande, imagina o amor desse Deus tão grande, que mesmo sendo tão grande, olha para seres tão pequenos como nós, e não só se relaciona com Ele, como a gente já viu, não só dá a oportunidade para nós nos arrependermos, mas também se compromete conosco para fazer alguma coisa. Deus não precisava disso, eu repito, Deus não precisava fazer promessa nenhuma, mas Deus faz. A gente só pode agradecer porque nós temos um Deus que é muito, muito, muito maravilhoso. Mas na nossa vida prática, muitas vezes nós não vemos as promessas de Deus com tanto amor. Afinal, muitas pessoas fazem muitas promessas para nós e muitas pessoas não cumprem essas promessas. Promessas jogam a expectativa lá no alto e, como a gente sabe, quanto maior o degrau, maior também é a queda. Então, quanto maior a expectativa gerada por uma promessa, se aquela promessa não se cumpre, a gente fica frustrado. Então, é meio amedrontador para nós receber uma promessa de Deus, porque não existe nenhuma promessa maior do que as promessas de Deus. Mas por que a gente não deve se preocupar com isso? No segundo ponto, o autor fala: Deus
é infalível. O autor da lição diz que o Deus Todo-Poderoso não falha em suas promessas. Essa afirmação está fundamentada em seus próprios atributos incomunicáveis, isso é, servimos a um Deus onipotente, onisciente e onipresente. E lá mais abaixo no texto ele fala, por isso ele não falha e não muda. Alguém pode prometer uma coisa para você e por conta da situação, por conta do que está acontecendo, ela mudar de opinião, mudar aquela promessa e dizer, agora já não vale mais. E isso nos frustra. Isso pode ter acontecido no seu trabalho, isso pode ter acontecido na sua vida amorosa, na sua vida com os amigos, na sua vida até na igreja. E isso nos frustra muito. Mas o que nós temos que entender é que Deus é infalível e Deus é imutável. E pelo fato de ele ser imutável, as promessas dele não mudam. As promessas dele não mudam nunca. E a gente vai já para o terceiro tópico que fala Deus zela por sua palavra, porque está muito ligado a esse tópico. Deus não muda e por isso ele zela por sua palavra. O autor da lição diz que, como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e por isso ele garante o cumprimento das suas promessas conforme estão expostas em sua poderosa palavra. Deus, como ele não muda e nós já vimos ele falando que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, essa promessa ainda está de pé. E isso é interessante porque muitas vezes até mesmo nós nos esquecemos das promessas de Deus. Já aconteceu comigo algumas vezes de Deus prometer alguma coisa para mim e eu me esquecer e na hora que acontece eu me lembro, Deus já tinha falado isso comigo. Mas por Deus não mudar, nós estamos seguros com as promessas dele. Mas talvez você fique se perguntando, mas eu conheço casos, eu conheço pessoas nas quais as promessas de Deus não se cumpriram de fato. Você pode ter tido um amigo que recebeu uma promessa de Deus de ser pregador e ele não era pregador, não foi pregador. Talvez de ser pastor, talvez de ser cantor, talvez de ter uma profissão, talvez de ser qualquer outra coisa. Deus fez uma promessa, às vezes de resgatar um filho, resgatar uma família, mas essa promessa não se cumpriu de fato. O que é isso? Qual é essa diferença, esse contraste entre a realidade e o que a gente vê na Bíblia? Será que a Bíblia está contradizendo a realidade ou a realidade está contradizendo a Bíblia? Deixa eu já adiantar essa resposta para você. Não. A Bíblia não está contradizendo a realidade e muito menos a realidade não está contradizendo a Bíblia. E é isso que a gente vai ver no terceiro ponto, que é tipos e propósitos das promessas de Deus. Ali no primeiro ponto, fala sobre promessas incondicionais e o autor da lição diz: as promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias ou tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem, Isaías 9:6, o local de nascimento de Jesus em Belém da Judeia, Miqueias 5:2, que Jesus seria chamado Deus Emanuel, que é Deus conosco, Isaías capítulo 7, versículo 14. Há promessas que são incondicionais. Eu vou me focar apenas aqui na promessa de Isaías 9, versículo 6, que nos diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E o autor diz assim sobre o nascimento de Jesus proveniente de uma virgem. E isso iria acontecer, não importa como. É uma promessa incondicional. Deus prometeu, vai acontecer. Apesar disso, nós já vamos para o segundo ponto, que são promessas condicionais, que é aqui que eu quero me deter com você. O autor da lição diz que, no segundo ponto, promessas condicionais, diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias, do tempo e da atitude humana para se cumprir ou não. Mesmo as promessas incondicionais muitas vezes encontram uma condição. Como assim? Pensem que o anjo apareceu para Maria, ela era uma virgem, e disse que dela seria suscitado Jesus Cristo, que seria o rei. Ela disse então ela ficou confusa sobre como isso poderia acontecer e falou para o anjo: como isso vai acontecer se eu não conheço o homem? O anjo explica como é que vai acontecer e Maria fala ao fim, dizendo:
seja feito conforme a tua palavra, né? Então, olha só, mesmo em uma promessa incondicional, Deus teve uma resposta de uma mulher, que era Maria, para o cumprimento dela. E, principalmente, a gente vê isso nas promessas condicionais. E isso é muito visto, principalmente em Deuteronômio 28, que nos diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E aí ele dá uma listagem de bênçãos ali. Mas olha só que interessante, ele fala se. Ele começa essa promessa dizendo: se você ouvir, isso vai acontecer. Tu não ouviu, isso não vai acontecer. Então nós precisamos compreender isso, porque as promessas de Deus precisam de um passo nosso para se cumprir. E eu não estou falando que Deus precisa de nós como se Deus não fosse onipotente, mas Deus muitas vezes ele espera esse passo de nós. Ele nos dá uma promessa, assim como eu falei no vídeo anterior. Ele dá a promessa da terra prometida, mas não simplesmente entrega a terra na mão dos israelitas. Não! Agora eles precisam lutar para conquistar aquela terra. Mas é uma terra prometida, sim, mas Deus ainda quer que eles lutem. Ah, mas Deus falou que eu iria ser um pregador, sim, mas Ele ainda quer que tu leia a Bíblia, que tu compreenda, que tu estude, para que tu consiga falar sobre o que Ele tem para falar com mais facilidade, com mais experiência. Ele prometeu para você que você vai ser um pastor, mas Ele quer que você mergulhe muito forte na vida da igreja. E aí, no terceiro ponto, ele fala o propósito das promessas de Deus, e o autor fala que o primeiro deles é o Deus de estabelecer, é o propósito de Deus de estabelecer uma aliança com o ser humano. E lá no final ele fala sobre aprofundar o seu relacionamento conosco. Deus ele usa as promessas como uma ponte para chegar até nós. E eu falei no vídeo anterior, para chegar no próximo nível. Deus ele deseja que nós cheguemos no próximo nível e muitas vezes ele usa esse caminho para chegar à promessa para que nós sejamos aperfeiçoados. Eu lembro quando eu comecei a dar a escolinha dominical, que eu ficava muito nervoso mesmo, não sabia como preparar uma escola dominical, e eu comecei a estudar, estudava muito para dar uma escola dominical, e isso foi me moldando, e eu acredito que Deus foi me usando cada vez mais através do aperfeiçoamento que eu estava tendo. E além do mais, Deus fez muito mais do que eu jamais poderia fazer. Eu não estou dizendo que o meu aperfeiçoamento foi só através das minhas forças, não, eu estou dizendo que foi o Espírito Santo em mim, produzindo esse aperfeiçoamento. E assim eu pude cada vez dar mais lições, cada vez ficar mais seguro das lições, cada vez saber mais como estudar, como trazer um conceito, e isso foi me aproximando muito de Deus em relação ao ensino. Então pense, Deus fez uma promessa para mim lá atrás e eu trabalho segundo essa promessa, me aperfeiçoando, e agora ele tem um relacionamento mais próximo comigo em relação ao ensino. É isso que Deus quer com você. Deus talvez tenha te prometido alguma coisa há algum tempo e talvez você não esteja vendo as promessas se cumprirem, e o que ele me trouxe para dizer para você aqui hoje é, primeiro, não desanime. Deus muito provavelmente está usando a estrada que você está trilhando para chegar nessa promessa, para te aperfeiçoar. E não desanime, porque Deus não esqueceu da promessa que Ele fez para você. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você ficou curioso sobre o meu vídeo anterior, né, que eu falei um pouco dele sobre ele aqui, né, eu vou deixar no card aqui em cima. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. E paz, Senhor.